Amados irmãos, a paz de Cristo Jesus, graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que já foi apresentado de forma panorâmica pela Fátima há 2 semanas atrás. Semana passada, nós falamos sobre o capítulo 1 da carta aos Efésios e graças a Deus que a gente conseguiu concluir. O capítulo 2, que é o tema desta escola bíblica dominical, pelo que eu vi, eu não vou conseguir finalizar hoje. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para ser explorada a partir dos eventos, a partir dos acontecimentos que houve naquela época e que Paulo tratou nesta carta. A gente sentiu uma necessidade vinda do Espírito Santo de a gente explorar assuntos atuais, assuntos que dizem respeito não à igreja de Éfeso, por exemplo, mas à igreja atual. Coisas que tocam a nossa vida a partir daquilo que Paulo ensinou, daquilo que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, daquilo que Paulo escreveu aos Efésios. E os irmãos vão entender, vão compreender isso à medida que a gente for desenvolvendo o assunto. Ok? Então, na semana passada, quando a gente estudou o capítulo 1 da carta aos Efésios, a gente estudou as riquezas que nós temos. Que riquezas são essas? São as riquezas que vêm do Pai, versos 4 a 6 do capítulo 1. As riquezas que vêm do Filho, versos 7 a 12 do capítulo 1. As riquezas que vêm do Espírito Santo, versos 13 e 14 do capítulo 1. E quando chega no versículo 15 do capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai iniciar uma oração. Esta oração, ela é interrompida no último versículo do capítulo 1, no versículo 23. Mas o que acontece? E aí eu vou abrir a Bíblia, e eu abro aqui, eu estou trabalhando com 3 versões hoje. Eu abro aqui, Efésios, na versão Almeida Corrigida e Fiel, é a primeira versão que nós vamos trabalhar aqui inicialmente. E a gente vai observar o seguinte, lá no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 15, Paulo vai revelar uma preocupação com a igreja, uma igreja onde Paulo reconhece que existe fé, onde Paulo reconhece que existe amor, só que Paulo revela uma preocupação. Qual é a preocupação de Paulo? Paulo, ele ora para que aquela igreja, ela ganhe revelação espiritual, sabedoria espiritual e que tenha os seus olhos iluminados. Para quê? Para poder compreender, conhecer a Deus plenamente, conhecer os planos de Deus, conhecer os planos de Deus de uma forma que toca o espírito, que aviva, que incentiva, que motiva, que traz aquela alegria incontida. Muita gente até gosta de dizer que é o primeiro amor, que seja definido como o primeiro amor, isso não vem ao caso. Mas a questão é, Paulo ora para que os olhos da igreja, os olhos do coração, né? Olhos do coração, essa é a expressão, olhos do entendimento, em outras traduções, né?
sejam abertos, sejam iluminados. Para quê? Para que, uma vez que essas verdades espirituais elas sejam iluminadas, a pessoa possa ter uma outra percepção, viva uma outra realidade espiritual. Seja uma pessoa cheia de confiança, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que sabe de onde veio, para onde está indo, uma pessoa segura no sentido de que foi Deus que planejou essas coisas para ela. A pessoa, ela não entrou por acidente. Não, Deus planejou. Deus viu antecipadamente. E isso que a gente vai retirar da Bíblia em outros textos também. Então, Paulo ele começa essa oração no versículo 15, e aparentemente, parece que essa oração se encerra no versículo 23. Por quê? Porque o versículo 23 é o encerramento do primeiro capítulo. Porém, quando a gente começa a ler o capítulo 2, e a gente vai mais ou menos até o versículo 7, a impressão que nós temos é que é a continuidade desta mesma oração. E Paulo inicia ali pelo versículo 15 do capítulo 1, mais exatamente a partir do verso 17, onde ele vai expor os motivos. Quando ele chega, por exemplo, no versículo 22, ele vai dizer assim, ainda no capítulo 1, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Mas olha como ele retoma essa oração a partir do versículo 1 do capítulo 2, quando ele diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É a mesma linha de raciocínio, o que nos dá a impressão de que ele ainda está no processo da oração. Apenas a nossa Bíblia foi dividida em capítulos. Então parece que a oração ela encerrou no versículo 23 do capítulo 1, mas se a gente continuar a ler, e eu quero lembrar para você que a Bíblia ela foi escrita sem capítulos e sem versículos. Nós é que modernamente, de uns 500 anos e pouco para cá, é que começamos a colocar capítulos e versículos para facilitar o nosso entendimento. Mas a impressão, se a gente lê desconsiderando capítulos e versículos, a gente vai perceber que essa oração continua. Assim como ele usa a mesma estrutura, por exemplo, lá no versículo 6. Então veja, no verso 22 do capítulo 1, ele diz, e sujeitou todas as coisas. No primeiro verso do capítulo 2, ele diz, e vos vivificou. No versículo 6, ele vai dizer, e nos ressuscitou. Então, parece que essa oração ela está lá, está indo, e pelo menos até o versículo 7 do capítulo 2, parece que essa oração ela vai nessa linha de raciocínio de Paulo. Quando chega no versículo 8, aí Paulo começa a explicar, aí já muda um pouquinho a estrutura, e aí nos passa a impressão de que ele encerra a oração e ele começa a dar as justificativas ou as explicações. Quando ele vai dizer no versículo 8 do capítulo 2, porque pela graça sois salvos. E finalmente, quando chega no versículo 11, ele faz uma conclusão. Quando ele diz, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, etc., vamos desenvolver. Ok? O capítulo 2, assim como o capítulo 1 e o capítulo 3, conforme foi falado pela Fátima, são 3 capítulos que nos falam da nossa posição em Cristo. Aquilo que Deus nos proporciona em Cristo. Por isso você vai ver muitas vezes aparecendo do capítulo 1 ao capítulo 3, essas expressões. Em Cristo, com Cristo, juntamente com Cristo, nele, por ele. Ou seja, é posição do povo de Deus, de nós que nos convertemos, é a nossa posição espiritual em Cristo. Isso acontece, isso é característica dos 3 primeiros capítulos dessa carta. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No capítulo 1, é uma grande reflexão sobre as riquezas, que já foi comentada no domingo passado. O capítulo 2 é como se fosse uma lembrança. Lembrança de quê? Uma lembrança para
à igreja de Éfeso, mas que também serve para nós, uma lembrança de, vou usar direto a aplicação para nós, uma lembrança de quem nós éramos, a quem obedecíamos, o que seguíamos, com que concordávamos, o que buscávamos. Uma lembrança para dizer que isso ficou para trás, nos lembrando que agora nós somos outro tipo de povo, outro tipo de gente. Agora nós obedecemos a uma outra pessoa, agora nós somos uma outra pessoa, agora nós temos outras coisas que Deus preparou para nós. É uma lembrança. E o versículo 11 do capítulo 2, ele é bem incisivo nisso, quando ele diz, portanto, lembrai-vos. E a partir do versículo 11, Paulo vai explorar o que eles, igreja de Éfeso, deveriam lembrar, ok? Então, essa é a apresentação inicial. Então, vamos, versículo a versículo, do capítulo 2 da carta aos Efésios, vamos explorar os assuntos. O pano de fundo é o que Paulo escreveu para aquela igreja naquele tempo. Porém, acho muito proveitoso a aplicação para a nossa vida, para a nossa igreja, para os dias de hoje. Nós vamos ver que a gente consegue aplicar as preocupações de Paulo, o ensino de Paulo, aquilo que Paulo trouxe como revelação, nós conseguimos aplicar tudo isso para nós. Olha que benção. Então, nós vamos desenvolver nessa linha de raciocínio. Então, nós vamos começar Efésios, capítulo 2. Agora vamos passar versículo a versículo. A primeira sessão, e aí eu dividi esse estudo em sessões, assuntos mais ou menos conexos, né? Assuntos mais ou menos conectados uns com os outros. Então fizemos isso nessa primeira sessão, que vai do versículo 1 ao versículo 3. Depois, versículo 4, mais alguns versículos a partir do versículo 4, e assim sucessivamente. A divisão ficou em torno de 4 sessões, sendo que cada sessão com um determinado número de versículos. Então, esta é a primeira sessão, que vai dos versículos 1 ao versículo 3. Então, vamos começar do começo. Vamos começar de Efésios capítulo 2, verso 1. Como eu disse para você, do versículo 1 ao versículo 7, se nós desconsiderássemos capítulos e versículos, nós iríamos perceber que do versículo 1 ao versículo 7, ainda parece que se assemelha muito àquela oração que Paulo iniciou lá, do versículo 15 do capítulo 1, mais exatamente quando ele começa a expor as necessidades no versículo 17. Então, passando a partir do versículo 17 do capítulo 1, passando pelo versículo 1 do capítulo 2, até aproximadamente o versículo 7 do segundo capítulo, ainda estamos naquele ambiente de oração, de motivos que Paulo ora como necessidade que ele enxerga de que a igreja ganhe revelação espiritual, sabedoria espiritual, impressão interior, seja fortalecida interiormente, para viver aquilo ali como uma realidade do dia a dia, não como um assunto teórico, como um assunto que não tem realidade espiritual. Ok? Então vamos lá, vamos começar. O versículo 1 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Naturalmente falando, nós, estou falando de nós, porque Paulo está falando deles. Deles quem? Da igreja. Qual igreja? Igreja de Éfeso. Então, estou falando de nós, nesse exemplo. Nós, naturalmente falando, como é o curso da nossa vida? Como é o curso natural da nossa vida? A gente nasce,
a gente cresce e a gente morre. Curso natural da nossa vida, inclusive de nós, crentes, né? Naturalmente falando, nascemos, crescemos, morremos. Agora, espiritualmente falando, nós, ainda nós, igreja, como é que é o processo na vida espiritual? Agora, não mais no mundo natural, no mundo espiritual. No mundo espiritual, a gente morre, nasce de novo e cresce. De novo, naturalmente falando, eu nasço, cresço e morro. Espiritualmente falando, nós que somos crentes em Jesus, vale para nós só. Nós morremos, nascemos de novo e então crescemos. É com essa linha de raciocínio que Paulo vai trabalhar toda a sua doutrina, toda a sua carta, inclusive aos Efésios. Paulo vai falar desse primeiro momento, onde nós estávamos mortos. Do segundo momento, onde nós nascemos de novo. E ele vai completar, nos últimos versículos de Efésios capítulo 2, a fase do crescimento. Portanto, no mundo espiritual, nós que cremos em Jesus, nós morremos, nascemos de novo. Confira o Evangelho de João, capítulo 3. Nascemos de quê? Nascemos do Espírito. Nascemos de quê? Nascemos da água, nascemos do Espírito. Confira João, capítulo 3. Ali, Jesus e Nicodemos, a explicação que Jesus dá a Nicodemos. Então, morremos no mundo espiritual, morremos, nascemos de novo e então crescemos. É assim que é no mundo espiritual, o ciclo do mundo espiritual. Então vamos lá, ó. Está coerente com o versículo 1, quando ele diz: e vos vivificou, ou seja, os fez nascer novamente, estando vós mortos. Espiritualmente falando, a gente estava morto em ofensas e pecados. Estávamos mortos. Mas aí o que aconteceu? O que Deus fez? O que Jesus fez por nós? O que o Espírito Santo desenvolve em nós? Um novo nascimento. Então, ó, estávamos mortos, nascemos de novo. É o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A etapa do crescimento, que é a última etapa, que ele trabalha no capítulo 2, nós vamos ver lá na última sessão. Não vamos ver agora a fase do crescimento, ok? Então vamos passar para o versículo 2. Em que, repara que o capítulo 2, ele trata de uma lembrança que era importante que aquela igreja tivesse, mas que é importante que a gente tenha. Lembrança de como nós andávamos, lembrança de como devemos andar. Diz então o versículo 2, em que, num outro tempo, é um tempo passado, num outro tempo, andastes segundo o curso deste mundo. Então, observa, Paulo vai falar de uma sociedade do mal. Essa sociedade do mal, ela tem 3 sócios: o mundo, o diabo e a carne. É uma sociedade do mal. É uma sociedade maligna, formada pelo mundo, pelo diabo e pela carne. São 3 sócios dessa sociedade. Então Paulo vai dizer assim, ó, em versículo 2 novamente, em que no outro tempo andastes segundo o primeiro sócio, segundo o curso deste mundo. Em seguida, segundo o príncipe das potestades do ar. É o segundo sócio, é o diabo. O diabo é o príncipe das potestades do ar. O diabo recebe mais de um nome na Bíblia. Por exemplo, Satanás. Por exemplo, Beelzebu. Por exemplo, príncipe dos demônios. Por exemplo, príncipe das potestades do ar. Esse é o segundo sócio. Em seguida, olha o que diz: do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em outras palavras, quando nós não éramos convertidos a Cristo,
nós éramos filhos da desobediência. Porque quem são os filhos da desobediência? São aqueles que estão ligados a esta sociedade. Mundo, diabo e carne. Esses são filhos da desobediência. E esse espírito, ele opera agora, como diz Paulo. Paulo diz agora, naquela época, mas opera agora, meu irmão, nos nossos dias. Opera nos filhos da desobediência. Quem não é convertido a Cristo, ele está segundo o curso deste mundo. Ele está pensando o que o mundo pensa. Ele está segundo o príncipe das potestades do ar. Ele está sob a influência do diabo. No versículo 3, mais um sócio. Diz assim: entre os quais todos nós... Paulo se inclui, porque Paulo, ele se converte numa determinada etapa da vida dele. Antes de Paulo se converter, Paulo estava segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo os desejos da sua carne. É o que está escrito no versículo 3. Vamos lá, acompanha lá. Ó. Entre os quais todos nós também, antes quando? Antes de nos convertermos a Jesus. Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Esse é o terceiro sócio. Então, de novo, curso do mundo. O mundo é o primeiro sócio. O diabo, o príncipe das potestades do ar, é o segundo sócio. A nossa carne é o terceiro sócio. Então, nós temos aí uma sociedade. Tudo amiguinho. Tudo amiguinho. Mundo, diabo, nossa carne. Tudo amiguinho. Sociedade. Bem... fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Esse finalzinho do versículo 3, como os outros também, fala daqueles que ainda não se converteram. Esses são os outros também. E nós, quando nós ainda éramos lá, do outro lado, nós éramos, por natureza, filhos da ira. E depois nós vamos explicar o que significa. Vamos voltar para o verso 2, por quê? Porque dá para explorar aqui o seguinte, acho importante a gente falar sobre isso. No capítulo 4 e no capítulo 5 da carta aos Efésios, a gente vai poder falar sobre questões que envolvem carne. Porque a gente vai adentrar nas questões práticas da vida cristã. Depois da apresentação desses 3 primeiros capítulos, que são posicionais, é o que nós somos e temos em Cristo. Mas quando chega no capítulo 4, no capítulo 5, e no início do capítulo 6, a gente vai entrar com as questões práticas, conforme Fátima falou na primeira aula. Ortopraxia, né? Questão prática. Questão prática, aí a gente vai envolver a questão da carne, né? Onde a carne, ela pode incomodar, atrapalhar. Isso é bem explorado na parte prática. No capítulo 6, a gente vai ver batalha, guerra espiritual. Porque essa carta aos Efésios, lembra da semana passada? Ela começa nos lugares altos, nos lugares celestiais. A carta o tempo todo valoriza isso, lugares altos, lugares celestiais. Então ela começa falando das bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, e ela termina com batalha espiritual nos lugares celestiais. No capítulo 6, a gente vai poder explorar esse segundo sócio aí, que é o príncipe das potestades do ar, que é o diabo. Agora, desde já, o que eu gostaria de falar, o que eu gostaria de trabalhar com vocês, com os irmãos, é o curso deste mundo. É o curso deste mundo. Esse mundo tem um curso. Esse mundo está seguindo uma agenda. Esse mundo está trabalhando os seus planos de uma maneira que, para uns, pode ser altamente perceptíveis, para outros não. Então, o meu compromisso contigo, no capítulo 2, vai ser explorar, trabalhar o mundo, o curso do mundo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos juntos, lá em Gênesis, no capítulo 11.
Eu abro aqui a NVI. Gênesis capítulo 11. E aí nós vamos falar, você já deve ter ouvido falar da Torre de Babel. Você já deve ter ouvido falar da Torre de Babel. A Torre de Babel foi um projeto humano. Quando Deus ilustra espiritualmente a obra que Ele faz, Deus, Ele dá comandos muito exatos. Por exemplo, Deus trabalha com pedras, espiritualmente falando, mas Ele usa a terminologia pedra. Inclusive, vários textos bíblicos falam de uma pedra que é principal, que é angular. E a Bíblia diz que essa pedra é Cristo. Então, na construção espiritual, na construção da salvação, para Deus existe uma pedra principal. Cristo Jesus. É o fundamento. Nós vamos ver, na sequência, dentro do capítulo 2, mas lá na última sessão nós vamos ver que a pedra principal é a primeira pedra que é lançada na construção. Se ela não for lançada, a construção não cresce, não desenvolve, porque ela é o alicerce principal, ela dá fundamento, ela dá harmonia, ela dá equilíbrio, ela dá segurança para a construção. É a pedra principal. Então, Deus, quando fala daquilo que Ele produz, que Ele faz em nós, Ele usa a palavra pedra. Para Cristo, Ele diz que a pedra principal é a pedra angular, mas para nós também pedras. Pedro, por exemplo, ele vai dizer que nós somos pedras, né? Edificadas. Pedro vai usar essa expressão, tá? Aqui eu já vou ler com você, em Gênesis capítulo 11, existe uma rebelião. Essa rebelião, você vai ver, que é uma rebelião onde os homens tentam construir alguma coisa, mas eles não usam pedras. Eles usam tijolos. Eles usam outros elementos para tentar construir alguma coisa. E eles dizem que eles querem construir uma nova cidade. Deus também tem esses planos de construir uma nova cidade. E eu li com você na semana passada sobre a nova cidade, sobre a Jerusalém. Sobre a nova Jerusalém, a nova cidade. Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22. Eles aqui em Gênesis 11, eles também tinham planos de construir uma nova cidade. E tinham planos de colocar uma torre que tocasse o céu. Olha a ambição. Uma cidade, quem vai construir somos nós. Essa torre vai tocar o céu. E nós vamos construir com tijolos e não com pedras. Ou seja, Gênesis 11 fala de um projeto meramente humano, onde Deus está do lado de fora. Eu quero dizer para você que, voltando para Efésios capítulo 2, versículo 2, que o curso deste mundo deixa Deus do lado de fora. O curso deste mundo deixa Cristo do lado de fora. O curso deste mundo dispensa aquilo que Deus faz. E de forma alegórica, Deus chama de pedra, cuja pedra principal é Cristo. O que o mundo está construindo, e essa ideia, ela já está presente em Gênesis 11. Por quê? Porque em Gênesis 11, essa sociedade já estava em ação. Já era o que o mundo pensava, já era o que o diabo influenciava, já era o que a carne pedia. É uma negação de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver uma música que fala sobre esse assunto, tá? Bom, vamos lá. Então vamos ler, né? Eu falei que ia ler. Na semana passada eu falei que ia ler, acabei não lendo, mas hoje eu vou ler. Vamos lá, ó. Gênesis capítulo 11. A gente vai ler até o versículo 8. Vamos ler do 1 ao 8. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam
tijolos em lugar de pedras. Preste atenção. O mundo é assim. O mundo usa tijolos em lugar de pedras. Deus, Cristo, que é a pedra principal, está do lado de fora daquilo que o mundo entende, para onde ele está caminhando cada vez mais. Vamos lá. De novo, usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso. Isso é glória de homem, fazer o seu próprio nome famoso. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. A glória daquilo que Deus está fazendo e começou fazendo, nos revelando que começou em Cristo, o que ele faz por nós, ele começou em Cristo, né? Essa glória, Deus não divide com ninguém, é Ele que fez. É Ele que fez. Continuando. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Parece que eles tinham uma preocupação. Qual era a preocupação que eles tinham? Para que nós não sejamos espalhados pela face da terra. O mundo tem muitas preocupações. E eu de olho na hora aqui. O mundo tem muitas preocupações. O mundo se preocupa com questões de meio ambiente. O mundo se preocupa com questões ligadas às minorias. O mundo se preocupa com questões ligadas à segurança, à política, à economia. O mundo se preocupa com questões relativas aos recursos naturais. O mundo, não é que o mundo não se preocupa. O problema é que quando o mundo acha que precisa resolver todas essas questões, eles se sentam, eles mesmos apresentam soluções. E onde está Deus nessa conversa? Deus está do lado de fora. Onde está a pedra principal? Onde está Cristo? Está do lado de fora. Esse é o curso desse mundo. Esse é o curso desse mundo. Por mais que eles tenham preocupações, que podem ser as nossas preocupações também, as nossas preocupações são preocupações que a gente leva a Cristo. Não é isso que diz a palavra em 2 Coríntios? Levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. A gente leva todas as nossas preocupações a Cristo. Eles não. Pelo contrário, para eles, se não houvesse Cristo, seria muito melhor. Para eles, se não houvesse Deus, seria muito melhor. Esse é o curso desse mundo, porque quem opera é o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o sistema mundano, com seus conceitos, ele representa filhos da desobediência. Eles não obedecem ao Evangelho, eles não obedecem a Deus, eles querem Deus do lado de fora. Então, vamos lá, continuar lendo aqui. A partir do verso 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo. Observa, Deus também faz um só povo. Nós vamos ver daqui a pouco que de dois povos, judeus e gentios, Deus fez um só povo. Deus fez um só corpo. Deus fez um novo homem, a partir de dois, a partir de judeus e de não judeus. Mas olha que interessante, é Deus quem está dizendo, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Quer dizer, eles começaram a construir coisas abomináveis, porque são coisas, por exemplo, um só povo é plano de Deus, mas é Deus quem inicia, é Deus quem faz, é Deus quem elabora, é Deus quem executa. Eles querem fazer coisas aqui, como se eles quisessem dizer para Deus, nós podemos fazer também. Esse é um engano. Esse é um engano. Por quê?
Porque nós fomos salvos para as boas obras que Deus preparou, para que nós andássemos nelas, melhor dizendo. Esses não. Esses supostamente acham que fazem boas obras, mas não são as boas obras que Deus preparou. Porque nós vimos no capítulo 1, no domingo passado, que as nossas bênçãos, elas estão onde mesmo? Em Cristo. Toda a bênção que Deus tem para nós estão em Cristo. Fora de Cristo, não há bênção. Que Deus preparou, não há. Foi o que nós vimos na semana passada. Continuando. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. É verdade. Se Deus não interferir no mundo, agora estou trazendo para o momento atual. Se Deus não interferir, e a Bíblia diz que Ele vai interferir, nada pode impedir o intento do curso desse mundo, nada. O plano deles, se Deus não interferir. Deus interferiu lá atrás, Deus vai interferir de novo. Entende isso? Então, continuando. Isso é Deus falando. Venham, desçamos, é a Trindade. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então, o capítulo 11 de Gênesis é um capítulo chave para a gente entender esse pensamento mundano. É antigo. É de muito tempo. Porque é o mesmo espírito que opera. É o espírito que opera sobre os filhos da desobediência. Bom, aí eu quero passar com você alguns painéis para ilustrar para você agora na nossa realidade de hoje. Vamos lá, vou sair da realidade dos tempos de Paulo, vou dar exemplos dos nossos dias atuais, mas com essa mesma mentalidade que está aí. Com a mesma ideia que Paulo identificou, com a mesma ideia que está em Gênesis capítulo 11. Então, pode passar o próximo painel. Para você apareceu, para mim ainda não apareceu. Então vamos lá, ó. O que é aquilo ali? Aquilo ali, à sua esquerda, aquilo ali é a sede do Parlamento Europeu. É a sede. Essa sede, ela fica numa cidade chamada Estrasburgo, na França. É a sede do Parlamento Europeu. Dizem que essa sede do Parlamento Europeu, ela foi inspirada numa pintura de um pintor, de muitos anos atrás, um pintor holandês. Esse pintor, ele pintou a Torre de Babel, que você está vendo à sua direita. Aquilo ali é uma pintura, é uma ilustração da Torre de Babel, tá? E à sua esquerda você está vendo o Parlamento Europeu, que dizem ter sido inspirado nessa ideia. Ali, num quadradinho amarelo, está escrito, deixa eu ver se eu consigo ler por aqui. Europa, está escrito em inglês, tá? Eu já vou ler em português. Europa, muitas línguas, uma voz. Isso lembra a você alguma coisa que a gente já acabou de ler? Em Gênesis 11? Quando eles tinham a mesma língua e Deus confundiu a língua deles? Olha a ilustração que está ali. Europa, muitas línguas. Isto é, olha, nós podemos ter muitas línguas, tá? Deus, nós podemos ter muitas línguas, mas é uma só voz. Nós vamos partir para dentro mesmo. Essa é a mensagem. É isso que está escrito ali. Pode passar o próximo painel. O próximo painel, ele é uma montagem que fizeram da Torre de Babel, que foi pintada por um pintor holandês,
e da sede do Parlamento Europeu, que fica em Estrasburgo, uma cidade da França. Tá? E aí eles fizeram uma pintura assemelhada, para dizer que a inspiração é da Torre de Babel. Em outras palavras, é o que o mundo segue. O mundo, ele segue o seu curso. O mundo, ele também prega unidade, sabia? O mundo prega unidade. O mundo também prega unidade em meio à diversidade, coisa que Deus prega também. No capítulo 4, você vai ver, no capítulo 4 de Efésios, que Deus vai falar, pela boca do apóstolo Paulo, de uma só fé, de um só batismo, de um só corpo, de um só Deus e Pai, de uma só esperança da nossa vocação. Deus fala de unidade no capítulo 4. Mas o discurso do mundo, que é um discurso enganoso, ele também fala de unidade. Só que o verdadeiro vínculo da unidade, o verdadeiro vínculo da paz é o Espírito, como a Bíblia diz. Para que esta unidade seja preservada, ela só é preservada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que preserva a unidade segundo Deus. Você tem uma ideia? Bastam duas pessoas casadas sem Cristo, para não ter mais unidade. Suficiente. Não precisa do mundo, não. Bastam duas pessoas casadas sem Cristo. Já é o suficiente para não haver unidade. Então, a verdadeira unidade, quem dá é Cristo. É o Espírito Santo. Mas o mundo também prega unidade. Vamos avançar mais um painel. Pode avançar mais um painel. Apareceu para você aí? Essa música, ela é conhecidíssima. Eu peguei a música em inglês, coloquei a tradução lá em português. Essa música é de um famoso cantor chamado John Lennon. Muitos que estão ouvindo agora conhecem bem, né? Sabem quem é John Lennon, foi um famoso cantor, morreu assassinado em 1980. Ele compôs essa música no final da década de 60, início da década de 70. A música se chama Imagine. A melodia é belíssima. Mas olha só, não se esqueça que a Bíblia fala que os ministros de Satanás, eles se transfiguram em anjos de luz. Músicas inspiradas pelo diabo podem ter uma melodia muito linda, muito bonita, sabia? Mas olha a letra comigo. Imagine que não há paraíso. Paraíso é o terceiro céu. Olha o que ele diz. Imagine que não exista terceiro céu. Imagina aí que não há paraíso. É fácil de você tentar. É fácil de você tentar. Sem inferno. Deus diz que existe inferno sim. O inferno está destinado para Satanás, os seus anjos e os que não forem salvos. Existe inferno. Deus planejou o inferno para punir. Porque Deus é justo e quem é justo tem que praticar justiça. Tem que praticar justiça. Um dia Deus tem que julgar. Então existe inferno. Mas olha o que ele diz. Imagina um mundo sem inferno abaixo de nós. Acima só o firmamento. O que é o firmamento? O firmamento é o primeiro céu. É essa atmosfera azul aí que você olha. Então imagina esse mundo. Imagina um mundo onde não tem terceiro céu, não tem paraíso. Se não tem paraíso, não tem Cristo, não tem Deus. Esse é o mundo, esse é o curso do mundo. Imagina um mundo sem Deus. Esse é o desejo natural do mundo. E o mundo cada vez mais caminha para essa mentalidade, esse ensino, essa influência. E esse foi um grande divulgador desse pensamento. Então ele diz, imagina que não há terceiro céu ou paraíso, é fácil de você tentar, sem inferno abaixo de nós, e acima só o primeiro céu, porque o primeiro céu, afinal de contas, não incomoda ninguém. Imagina todas as pessoas vivendo para o hoje. Como é que ficam as nossas promessas eternas? A gente não vive para o hoje. O hoje é apenas um acidente na nossa vida. Na verdade, o nosso olhar é para aquilo que Deus preparou para nós. Como nós dissemos na semana passada, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Então, é justamente a nossa esperança no futuro, que ainda vai acontecer,
que nos motiva para viver hoje. Mas ele diz, imagina todo mundo vivendo só para hoje. Imagina que não há países. O enfraquecimento das nações também é plano do sistema mundano, enfraquecer as nações. Enfraquecer as nações. Não é difícil de imaginar. Nada pelo que matar ou morrer. E nenhuma religião também. Nenhuma religião também. Você pode até dizer o seguinte, que historicamente, em nome da religião, muitas guerras foram feitas. Mas ele, quando diz nenhuma religião, ele está de olho, sabe de quê? Na Bíblia. Porque o que incomoda o mundo hoje para implantar todas as coisas que ele quer implantar é justamente a palavra. É justamente a igreja. É a fé da igreja. Então, ele imagina um mundo sem religião, sem Bíblia, sem igreja. O mundo ideal, meus irmãos, é um mundo sem igreja, sem Bíblia. É o curso desse mundo. Continuando. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Que paz? Paz sem Cristo. Porque não é que eles não querem paz, eles pregam paz. Quando você abre o site da Organização das Nações Unidas, está escrito lá, paz e segurança. Está escrito lá. Aí eu quero ler com você, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Perdão, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Eu quero ler para você 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Eu estou abrindo aqui a versão Almeida 21 para ler, que é muito similar à NAA e à Revista Atualizada. E ela diz assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então, de repente, a destruição lhes sobrevirá como dores de parto. A uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, esse mundo, ele caminha para um discurso de tolerância, de unidade, de paz e segurança, de bem-estar para todo mundo, porque vai ser bom para todo mundo, porque se todo mundo fizer igual vai ser bom para todo mundo, haverá paz, haverá segurança, haverá, enfim, um descanso que a gente tanto espera. E Paulo fala, quando eles estiverem com esse discurso, achando, bom, agora sim, agora tem paz, agora tem segurança, diz a palavra de Deus em que nós cremos, sobrevirá repentina destruição. Então, esse é o curso desse mundo. Bem, de olho aqui no tempo, nós vamos prosseguir com esse estudo na semana que vem, amém? Nós precisamos respeitar o limite de tempo, então nós vamos encerrar aqui, nós vamos fazer uma oração. Antes de a gente fazer a oração, vai ficar na tela os dados da igreja, com o QR Code, o Pix, que é o CNPJ da igreja, e você pode contribuir com esse ministério, né? Você pode contribuir com aquilo que Deus tem proporcionado a nós, de forma que nós possamos ajudar pessoas, conforme nós fazemos, possamos dar continuidade à obra física de um novo templo, de um novo prédio que nós estamos construindo, para abrigar mais pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado naquele lugar, vidas sejam salvas. Esse é o principal objetivo, como não poderia ser diferente. Vidas sejam edificadas, também, muito importante. Então, nós vamos fazer uma oração. Encerramos, então, ainda não finalizamos a primeira sessão, estamos finalizando. Na semana que vem, a gente vai dar continuidade a esse estudo, ainda em Efésios, capítulo 2, amém? Então, vamos orar. Pai eterno, Pai amado, nós agradecemos a Ti pela oportunidade, Pai, de podermos meditar, estudar em coisas que, na Tua palavra, não somente ficaram para um determinado tempo, mas nós entendemos pelo Espírito que são coisas que estão nos atingindo atualmente. Então, nos dê sabedoria espiritual, nos dê revelação espiritual, nos dê discernimento espiritual, para que nós possamos, através do nosso espírito, compreender, entender plenamente a Tua vontade, entender plenamente quem é que nos sustenta, quem é que providencia todas as coisas, quem é o verdadeiro construtor da nossa vida. Continua conosco, Pai.
continua nos abençoando nesse ensino. Em nome de Jesus oramos. Amém. Às 11 horas, EBD Kids. A paz de Cristo Jesus. Até o próximo domingo.